bem, senhoras e senhores, nós estamos aqui novamente e hoje nós vamos voltar a falar sobre obesidade. Nós estamos falando muito sobre obesidade nos últimos tempos porque existe uma situação que é muito lembrada em congresso e Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, quem segue a sociedade pelo Instagram, ainda recentemente, nesses últimos dias, ela ainda lançou uma notinha falando sobre a obesidade e a relação que ela tem com o surgimento do câncer. Ela lançou mais ou menos assim, a cada 100 pessoas, cada 100 pessoas obesas, 13 tem chance de desenvolver câncer, ou seja, 13% das pessoas. Isso é um número muito alto, né? Então, baseado nessa situação, a gente tem feito alguns programas e falado sobre obesidade. Fizemos de nutrição, depois nós trouxemos a endocrinologista, onde nós falamos de outros métodos, né? Métodos não invasivos de combate à obesidade. E agora nós vamos falar nesse episódio sobre a cirurgia bariátrica, né? Então, você está em mais um OncoCast, que é um programa produzido pela nossa clínica Oncoprime. E hoje, aqui comigo, está o Dr. João Paulo. Dr. João Paulo é gastroenterologista, vai falar a formação dele, mas o João Paulo é um amigo de longa data. Conheço o João Paulo há 20 anos. João Paulo é filho aqui de Rondonópolis. E estou muito feliz em trazer o João Paulo nessa ocasião, porque ele fez um investimento muito grande aqui na cidade e fez uma clínica referência no tratamento da obesidade, não é? Então, a clínica dele vai ser inaugurada por agora, né, João Paulo? Sim. E com certeza ele já era referência, com essa clínica aí vai trazer muitos benefícios para quem quiser fazer o tratamento da obesidade, em especial a cirurgia bariátrica aqui na cidade. Então, João Paulo, muito obrigado por você ter vindo aqui, tá? É um prazer imenso ter você aqui junto com a gente, viu? Na verdade, eu que agradeço, viu, Neto? A gente falar sobre o que a gente vive no dia a dia é muito gostoso, é bom demais, né? É isso aí. É uma alegria eu estar aqui com vocês e partilhar aqui a minha experiência nessa área da obesidade, né? Então, eu queria começar falando exatamente disso, né? A cirurgia bariátrica, ela é relativamente recente, né? Se a gente for ver, apesar que a gente já tem uma certa idade recente na nossa cabeça, que se formou há 30 anos atrás, né? E eu queria que você falasse um pouquinho da sua formação e do que te levou a trabalhar no combate à obesidade mesmo, né? Eu queria que você falasse. Sim, como o Neto falou, eu nasci aqui em Rondonópolis, minha família é paulista, mas chegaram aqui nos anos de 60, por aí. E a gente foi criado nesse ambiente rural. Rondonópolis era uma cidade minúscula, né? Mas sempre, desde quando eu nasci, eu estava conversando anteriormente com o Neto aqui, eu sempre tive essa vontade de ser médico. Por quê? Não sei, porque na minha família nunca teve um médico. Era um pessoal bem simples, vieram lá da Espanha, e enfim, muito pobreza, e a gente resolveu entrar nesse lado. E minha formação foi em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Eu fiz a faculdade na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Sim. Fiz a residência em cirurgia geral também lá, né? E assim que me formei, fiquei uns 2 anos e meio trabalhando no Mato Grosso do Sul, onde até casei com a Giane, minha esposa, no interior do Mato Grosso do Sul, mas de repente resolvemos voltar para a terra. E voltando para cá, como cirurgião geral, trabalhando muitos anos em pronto-socorro, abrimos consultório, como gastro, né? Enfim, a gente nunca entrou na área de exames, endoscopia e coluna, somente na área da cirurgia mesmo e a parte clínica de gastro. Mas com o passar dos anos, a obesidade se tornou uma rotina tão grande nos meus pacientes, eu acho que de todos os médicos, né? Porque hoje a estatística é assim, gente. 65% dos brasileiros estão no sobrepeso. 5% estão com obesidade mórbida, ou seja, IMC acima de 40. E obesos, nós temos simplesmente 25% de obesos no Brasil. É gente demais, ou seja, é uma verdadeira pandemia no Brasil e no mundo, né? Então, cara, e todo mundo foge dos obesos. Você lembra disso? A cirurgia? Não, com certeza. Quando chegava alguém com sobrepeso, com obesidade, né? Acima do peso, poxa vida, chegou alguém assim. E aí, mas a gente tem que encarar. Eu via que a gente começou a conhecer bem e exercer a medicina aqui em Rondonópolis, o sofrimento desse povo, né? Porque infelizmente até hoje, viu, Neto? Eu não sei se você observou isso, mas o pessoal não encara a obesidade como doença. Falta de vergonha na cara, falta de força de vontade. Verdade. Pelo amor de Deus, não é isso. É uma doença grave que está aí. Difícil uma família hoje
que não tem alguém obeso. Esses dias eu vi uma foto do meu pai, cara, com 18 anos de idade. Ele e uma turma lá no interior de São Paulo, numa praia. Provavelmente lá Santos, aquela região, porque eles moravam lá, ali perto, na capital. Cara, tinha uns 20 homens, rapazes, assim, mais magricelos, assim, parecia que é o pessoal da África passando fome. Era normal. O ser humano era normal, magro, IMC até 24. Sim. 18 a 24 é IMC normal, né? Cara, hoje eu vi uma foto dos meus filhos, né, do mais velho até, e ele com um grupo de jovens aí, ele já tá com 28 anos, 29 agora, não, fez 30 até. Mas lá atrás, quando ele tinha na faixa dos 18 anos, uma gurizada lá estava na minha casa, a maioria no sobrepeso. Sim. Não eram obesos, mas sobrepeso. Então, olha a diferença de realidade em cerca de 50 anos aí. Nós tivemos, só para deixar claro, pessoal, quando a gente fez aí essa situação de todo mundo fugia, e de fato o que se passava com cirurgia era, quando você é obeso, tem um pouco mais de tecido adiposo, fica mais difícil a técnica cirúrgica, e as pessoas, o cirurgião mesmo, ele vai ter uma dificuldade maior, e ele também, no final, tem um risco maior de infecção, né, de ferida operatória e tudo mais. Isso é uma coisa que tecnicamente é um pouco mais sofrido. Eu acho que que fique muito claro para quem estiver escutando. De fato, você tem toda a razão. Eu acho que a vida moderna trouxe isso. Os nossos filhos ficam em videogame. Eu estava conversando com um paciente ainda por esses dias a respeito disso. Programador, falando do sobrepeso, ele me perguntou a respeito de causas do câncer e tudo mais. Ele falou: sou programador, fico o tempo inteiro. Ele falou: e vou te dizer, nos meus horários de 40 anos, nos meus horários livres, sabe o que eu faço? Videogame. A gente, acho que foi eu, você, talvez a primeira geração de videogame, mas eu não entrei nessa porque eu não gostava de ficar parado. E aí também, além desse tipo de coisa que deixa as pessoas mais paradas, assim, a gente tem. Na nossa época, a gente podia sair correndo pela cidade e a mãe deixava, né? Hoje a mãe já não deixa mais por causa de violência. E uma outra coisa os alimentos também embutidos, que a gente vai chegar nessa, né? Tem muito mais caloria num custo muito mais baixo, né? Isso prejudica, né? E faz com que as pessoas lancem mão desse tipo de coisa e, obviamente, vão desenvolver sobrepeso, não é? É o fast food, né? Fast food, você trabalha muito e não dá tempo de você fazer um almoço gostoso, uma janta, você chega e o que você faz? Um lanche. Um lanche, isso mesmo. Já compra pronto um lanche, pronto, rapidinho tá na tua casa. Exato. Você come pouco, ingere uma caloria enorme e, obviamente, você vai ter produtos como gordura saturada, às vezes as nitrosaminas que pode causar câncer. E as pessoas não sabem, né? Em que pese que hoje a gente tem bons lugares e tem bons profissionais na internet que estão dando dica como nós estamos fazendo agora, né? Então, nosso objetivo mesmo é fazer com que isso chegue nas pessoas para poder combater isso, né? Eu queria te perguntar, João Paulo, que eu acho que eu acompanhei a sua transformação e a sua migração até para a bariátrica, porque nós já estamos juntos aqui em Ronalves há muito tempo. E eu queria te perguntar a respeito da cirurgia bariátrica, as principais técnicas e a que você utiliza hoje, porque ao longo de todo o desenrolar, a gente viu um monte de técnica, né? Começava desde a aberta e culmina até hoje na cirurgia minimamente invasiva, que eu acho que é o que você faz, né? Então, eu queria começar falando a respeito disso. Técnicas. Então, a cirurgia bariátrica, o pessoal acha que é uma coisa muito recente, mas na verdade tem 70 anos. A primeira cirurgia bariátrica é antiga. Lógico, comparando com as cirurgias do aparelho digestivo, que tem mais de 300 anos, é uma coisa recente. Mas elas foram se desenvolvendo, né? Hoje, se você me perguntar quantas cirurgias bariátricas, que cirurgia bariátrica seria o seguinte, cirurgias para emagrecer. Nós temos hoje mais ou menos umas 10 técnicas cirúrgicas para cirurgia bariátrica. E com o passar do tempo, foram evoluindo, né? Algumas deixaram de ser usadas porque não emagreciam como deviam, outras porque emagreciam demais, depletavam a pessoa, deixavam com uma hipoproteinemia, enfim. E passou-se daquela fase também da cirurgia aberta, convencional, como todo cirurgião de 20 anos para trás fazíamos, né? Para a cirurgia por videolaparoscopia. Que é o que revolucionou. A gente nunca, no início, quando iniciamos esse processo de cirurgia videolaparoscópica, a gente não acreditava, né? E a gente no congresso, o pessoal, os cirurgiões antigos riam. E hoje é totalmente invertido. Raramente alguém faz uma cirurgia aberta. Hoje eu faço 95% de cirurgia por videolaparoscopia. Não faço mais aberta. Então, assim, ela evoluiu. Com a evolução, nós tivemos grandes melhoras no sentido de mortalidade, né? O índice de mortalidade caiu demais.
Hoje o risco de mortalidade de uma cirurgia bariátrica é realmente igual de qualquer outra cirurgia do mesmo padrão. A videolaparoscopia, ela diminui muito a morbidade, né? Exatamente, a mortalidade caiu demais. Porque quando nós fazíamos iniciamos pela aberta, né, o bypass aberto, a gente demorava aí 4 horas, cara, porque era muito difícil. Você pegar uma pessoa de 200 quilos, você abrir a pessoa, colocar os afastadores. Nossa, o médico que ajuda o cirurgião, ele sofria demais. Exato. Enfim, a coisa evoluiu e hoje nós temos 2 cirurgias, basicamente aprovadas no mundo inteiro. Tem algumas aí querendo, né, mas até agora nada. Que são aprovadas pelo Conselho Federal de Medicina e no mundo inteiro. É o bypass, que consiste na redução do estômago e no desvio do intestino, né? Então nós pegamos o estômago, reduzimos de tamanho, pegamos o intestino, a alça de jejum e levamos para esse estômago. Então nós fazemos um bypass, uma ponte. Bypass quer dizer ponte, né? Desvio. Então a comida, ao invés de ir para o estômago, vai direto para o intestino, certo? E aí nós fazemos outra anastomose lá embaixo, né? A anastomose biliar, que leva todo aquele conteúdo do estômago, que continua funcionando normal, exato, né? O fígado, o pâncreas, fazemos uma outra emenda lá embaixo, uma outra anastomose. Então essa é a bypass. E além disso tem uma outra mais simples, que é a cirurgia, que é a gastrectomia vertical, que consiste realmente, chama de cirurgia de sleeve, consiste em retirar uma parte do estômago, deixar um estômago afilado, fino, mais ou menos do tamanho de um intestino delgado, né? Não usamos o intestino, tá? Apenas o estômago, é apenas redução do estômago. As duas são ótimas, cada um tem as suas indicações, né? Eu faço ambas, lógico que muito mais o bypass do que o sleeve, mas as duas estão dentro do nosso dia a dia. Sim. Hoje em dia. Né? Muito bem. E uma outra coisa que como se popularizou, né, e as pessoas veem até por conta das técnicas como a gente acabou de falar, óbvio que diminuiu mortalidade e tudo mais, e como você disse, jogou muito lá para baixo, né? E por dar maior segurança, as pessoas têm aquela situação de procurar mais. Então, eu queria que você falasse um pouco a respeito da indicação, se você quiser falar de quantos quilos ou por IMC, fique à vontade, porque às vezes a pessoa está com sobrepeso, né? E, não, mas eu vou engordar um pouco para fazer bariátrica e tudo mais. A gente escuta esse tipo de coisa, né? Então eu queria que você falasse a respeito da indicação mesmo. Sim. Quando que está indicado? Então, assim, eu sou cirurgião bariátrico, como eu falei, continua aquela história. Eu fiz cirurgia geral e posteriormente fiz cirurgia do aparelho digestivo e para finalizar a cirurgia bariátrica, onde eu me especializei também. O que eu quero dizer é o seguinte, eu só indico bariátrica, cara, e todos deveriam fazer isso. Quando você fez tudo que podia ser feito para ter emagrecido e não conseguiu, né? Ou seja, a pessoa tentou. Ela está aí há vários anos com obesidade, já tentou por meio de medicamentos, por meio de dietas, né? Indo ao psicólogo, dando a parte psicológica da coisa, porque a gente diz que a obesidade, a ansiedade é a mãe da obesidade, né? Então tem que tratar essa parte. Quando você tentou de tudo isso, ficou naquele efeito sanfona, vai e volta, engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece, essa é a cirurgia, tá? Então, quando que o paciente pode ser submetido a uma cirurgia bariátrica? Vamos lá. Existe um índice, que é o índice de massa corpórea. Índice de massa corpórea, IMC, né? É um índice grosseiro, mas pegando uma população grande é o que nós usamos para nortear a coisa, vamos colocar assim. O IMC, para a bariátrica, tem que ser de 40 para cima. Para vocês terem noção, o IMC normal é de 18 a 24. 18 a 24, peso normal. Tá? Não vou falar em peso porque o IMC é o peso dividido pela altura ao quadrado, né? Enfim, o IMC normal é 18 a 24. 25 a 29 a gente chama de sobrepeso, onde nós temos 65% dos brasileiros. E acima de 30 iniciamos a obesidade. 30 a 34, obesidade grau 1, 35 a 39, grau 2, e 40 para cima, obesidade mórbida, como o nome diz. Mórbida, grave, que causa morbidez, que causa doença. É esse IMC que nós indicamos a cirurgia. Existe um outro fator. Se a pessoa tiver 35 de IMC, porém, ela tiver uma outra doença, uma outra comorbidade, então ela pode ser submetida à cirurgia com 35, tá? Isso já está todo autorizado, os planos pagam, né? Quais seriam essas doenças?
Vou falar a grosso modo. Diabetes, hipertensão, dislipidemias, artropatias reumatológicas, de joelho, coluna, né? Refluxo, esteatose hepática, né? Doenças na parte psicológica, a depressão. Pô, mas depressão não vai piorar, vai operar, diz que vai ficar mais deprimido. Não vai. Lógico que sim, com uma avaliação prévia do psiquiatra, tem vários tipos de depressões. Então tem aquela depressão que é causada pela obesidade. A pessoa emagrece, ela sara, né? Então é isso, uma comorbidade, o índice baixa para 35. Existe mais uma coisa que foi aprovada há uns 5 anos atrás pelo Conselho Federal de Medicina, porém os planos ainda não incorporaram ainda. Se você tiver 30 de IMC e um diabetes franco, de difícil tratamento, você pode operar. 30 está liberado. IMC de 30 para cima. Mas isso em caso de diabetes. Por quê? O que foi feito? No bypass, por um acaso foi feito o bypass, descobriu-se que ele cura o diabetes. Em 80% dos casos, cara. Então o que acontece? Eu interno uma pessoa, com 2 dias saindo do hospital, ele já não tem mais diabetes. Lógico que isso não é para todo tipo de diabetes. Tem que estar, ou seja, um diabético obeso, de 30 para cima, né? De IMC. E um diabético com menos de 10 anos. Então o índice de cura é de 80%. Agora aqueles diabetes insulino-dependentes, diabetes com 15, 20 anos já de existência, vai melhorar muito, Neto. Sabe? A pessoa sai da insulina, fica só com hipoglicemia antioral. Ou seja, melhora a qualidade de vida dela, sabe? Eu tenho a impressão de que essa foi a história do Romário, não foi? Exatamente. Essa foi a história do Romário. O Romário, ele operou, ele não tinha um IMC de 35, 40. Sim. O cara tinha 30. Se olhava para ele, era magro. Sim. Mas isso foi liberado hoje, né? Então, o médico que fez a cirurgia, às vezes o pessoal questionou, mas por que o cara era magro? Não, isso está dentro das normas do Conselho Federal de Medicina. E fez para resolver aquela doença. Exatamente. Para seguir, acho que você até falou no meio da nossa conversa a respeito do psiquiatra e tudo mais. Então, queria que você falasse um pouquinho, porque quando a gente tem lá, quando você faz a clínica, na verdade, para você fazer o tratamento, você é a referência. Então, você é a pessoa lá que eles vão procurar. Então, é o Dr. João Paulo, é o cirurgião, ou se tiver você em outro cirurgião, é a equipe cirúrgica. Mas na prática não é assim, né? Eu queria deixar claro que, assim como acontece na oncologia, o seu tratamento também é multidisciplinar, né? Então, qual que é o preparo? Porque você tem lá nutricionista, você tem psicólogo na clínica, né? E como é que faz? Não é todo mundo que chega que você já vai, não, eu quero fazer e já vou fazendo, né? Não é assim, né? Como é que é o preparo para isso, para chegar na... A pessoa chega lá no consultório fazer uma vesícula, tá lá, peça um examezinho, a pessoa tem menos que 40 anos, peça exame de sangue, ultrassom confirmado, pedra na vesícula, eu vou lá e marca a cirurgia, pronto. Bariátrica não é assim. Bariátrica, como você falou, é uma equipe, tem que existir uma equipe multidisciplinar. Não é possível, se existe, está errado, um lugar que se faz cirurgia bariátrica, você não tem uma equipe toda junto com o cirurgião. Eu digo, Neto, assim, para exemplificar meus clientes, meus pacientes, é como uma partida de futebol, a obesidade. Então, a pessoa, a vida inteira, ela jogando a partida da vida dela, ela estava perdendo para a obesidade. Tentava, marcava um gol, a obesidade marcava 2. Ela marcava outro gol, marcava 2. Ou seja, estava sempre perdendo. Quando você faz a cirurgia bariátrica, você empata o jogo, certo? Então você marca um gol e o outro também tá. A obesidade está aqui e a cirurgia está te ajudando. Então é o pontapé inicial de uma partida para o resto da vida, certo? Então, quem faz isso, esse início desse jogo, é a cirurgia bariátrica. Estou dizendo paciente obeso mórbido, tá, gente? Porque, na verdade, a maioria das pessoas não estão com obesidade mórbida, então não precisam operar. Mas no obeso mórbido, que é o que nós estamos conversando aqui. Junto com o médico, cirurgião, então, para iniciar todo esse processo, chega lá no meu consultório, o que eu faço? Olha, é o seguinte, explico sobre o que é obesidade, o que ela causa, o que ela não causa, e quer realmente operar? Quer, está definido? Está. Então, muito bem, está no perfil, tem o IMC, então vamos partir para a cirurgia. Então, encaminho psicólogo, nutricionista, endócrino, cardio e pneumono. São 5 profissionais básicos. Além disso, alguns casos necessitam de outros. Então, por exemplo, se a pessoa já vem com tratamento para qualquer doença psiquiátrica, tem que passar pelo psiquiatra também. Isso.
né? Se a pessoa tem algum problema pulmonar, além do pneumologista, Pneumologista. ele tem que passar por um fisioterapeuta para melhorar a respiração. Capacidade pulmonar, Fazer algumas exatamente. sessões para melhorar a parte respiratória dele. Sim. Ou seja, é um processo que inicia, mas ele não é imediato, né? Em média, quanto tempo? Mais ou menos, em média. Depende da pessoa, mas vamos colocar uma média. De 2 a 3 meses, mais ou menos, é o tempo da pessoa chegar na primeira consulta a cirurgia. até a cirurgia. Imaginei. Isso a pessoa fazendo todos os passos assim dentro de um cronograma próximo, né? Porque se ele bobear, ele demora 6 meses. Então, recentemente teve um amigo nosso que se operou, viu o pós-operatório dele, pós-operatório imediato para tardio, ele já estava muito bem. E eu queria te perguntar isso. Foi lá, fez tudo o que tinha para fazer, passou tudo, deu tudo certo, foi para a cirurgia, operou, procedimento cirúrgico incrível e tal. Queria te perguntar isso, a respeito do pós-operatório. Pós-operatório imediato e pós-operatório tardio, como geralmente é, né? Óbvio, pode acontecer as complicações, etc., mas como geralmente é o imediato e o tardio. Eu estou te perguntando porque essa experiência que eu tive recentemente, eu fiquei assim, né? Poxa, mas já? Estamos desse jeito já? Porque assim, a gente, quando nós iniciamos nosso processo de cirurgia lá geral, né? A pessoa operava de vesícula, eu lembro disso, cara. Era estudante de medicina, a pessoa ficava 6 dias internada por uma vesícula, né? É isso aí. Então, a pessoa chega no hospital e geralmente interna hoje em dia 2 horas antes da cirurgia, né? E vai direto para o centro cirúrgico. Do centro cirúrgico, a cirurgia dura em média 1 hora, uma cirurgia sleeve 40 minutos, 50 minutos. O bypass hoje 1h15, 1h30. Termina a cirurgia, fica mais umas 2 horas ali na sala de repouso, pós-operatório, ali dentro do centro cirúrgico e vai para o quarto. No quarto, vamos imaginar que a cirurgia foi realizada 1 hora quando iniciou-se 1h30 da tarde. Quando é 8 horas da noite, ele já está andando lá no hospital. Por que precisa andar? Porque ele está operado, ele não está doente. Essa é a regra. O doente, cara, ele está debilitado pela doença, ele não vai levantar. E também ele teve um preparo antes. Claro, se não tivesse. Aí está a diferença, Exato. Neto. Aí está a diferença nutrição e etc. De quem foi num psicólogo, um psiquiatra, que se preparou psicologicamente, nutricionalmente para o evento, né? Então ele chega lá sabendo que ele tem que andar. Ah, mas eu tô com um pouco de dor, mas é uma dor que não é nada extraordinário, então ele vai andar no primeiro dia, na primeira noite já. E aí ele fica, a maioria das pessoas nós damos alta com 24, 30 horas, nós damos alta. Algum caso ou outro que a gente dá com 48, tá? Bom, nas primeiras, o que é mais difícil na bariátrica é assim, como é uma doença não só física, genética, ela tem muito emocional na história. Eu comparo, a gente ajuda numa comunidade terapêutica da Divina Providência. Sim. E a gente vai lá toda semana, e toda semana tem gente entrando e saindo. Cara, a primeira semana, a segunda semana, o primeiro mês, aquela pessoa que está ali a vida inteira consumindo uma droga, uma bebida, rapaz, ele fica muito mal. O primeiro passo é difícil. Cara, é muito difícil. Ele fica doente, uma dorzinha que é desse tamanho, fica desse tamanho, daí ele sofre. Igualzinho o que faz a cirurgia bariátrica. E eu dou esse exemplo para ele. Você fala, olha, vai ser um sofrimento. Porque eu imagino o tanto que você comeu hoje. Imagina, pensa no seu dia, pensei. Então, imagina que você vai ficar 15 dias só tomando líquido. Só que tem uma coisa maravilhosa. Quando você reduz o estômago, e tanto uma cirurgia como a outra, tanto o bypass como a sleeve, nós reduzimos o estômago. Existe um hormônio chamado grelina. Grelina é um hormônio produzido pelas células ali do estômago e que levam a mensagem para o cérebro. Estou com fome. Não estou com fome. Então, o que acontece? O cérebro, quando o estômago produz grelina, ele fala, opa, tem que fazer essa pessoa sentir fome. E sente fome. Quando você reduz o estômago, diminui a produção da grelina. A pessoa não tem fome. Saciedade, né? Saciedade. Ela não tem fome, ela come porque ela sabe que precisa comer, mas é zero fome. Então, isso ajuda demais o pós-operatório, né? E a vontade de comer continua. Sabe, impressionante, né? Nossa, eu tenho vontade de ir lá, inclusive nas primeiras vezes, depois de 1 mês e meio, quando ele começa a voltar a mastigar, ele vai até 1 mês e meio, assim, com uma dieta, e vai aumentando gradativamente a consistência, né? Começa com líquido, depois liquidificada, depois pastosa, até chegar na dieta normal. Normal. Então, nesse período todo aí,
ele é um período muito difícil para eles. Sofrimento. Ele tem Só a que vontade, mas a vontade, mas na hora que ele põe um prato, às vezes ele vai fazer uma pratada assim, coloca aquele já monte, foi. cara, Pronto, ele dá uma garfada, já foi. É. eles foram aquela comida daquilo, os primeiros vezes, cara, é impressionante. O ex-gordo, aliás, porque a gente já fala assim, ó, você já é ex-gordo, né? Ex-gordo. Embora ainda esteja grandão. Ele coloca uma pratada ali de meio quilo, quando ele vai dar 2, 3 garfadas, Deixou tudo. acabou. É. Isso é uma coisa ótima, né? Então, o pós-operatório é isso. Aí ele vai para casa ali e 15 dias ali andando, mas nada de fazer coisas pesadas, né? Com 15 dias eu libero ele para uma caminhada de meia hora que vai aumentando gradativamente até chegar em 1 hora. Com 35 dias, musculação. Isso aí. Eu ia falar nisso, mudança É. de estilo de vida. A gente fala um pouco mais à frente. É, Uma outra coisa que eu queria falar para a gente já passar por isso, porque temos que falar disso também. A gente já falou para o pessoal aqui a respeito da evolução e como a cirurgia por vídeo diminuiu a morbimortalidade mesmo. Mas as complicações, que são raras, mas acontecem. Qual tipo de Sim. complicação é esperado? Que são as mais comuns, assim. Olha, vou falar uma coisa para você. A mais comum de todas é uma complicação, principalmente no bypass, onde nós fazemos uma emenda, uma anastomose entre o estômago e o intestino. A gente tem que deixar essa anastomose, essa emenda, muito pequenininha. 1 centímetro, ela tem que ficar entre 1 a 1,5 centímetro, Neto. Senão a pessoa não emagrece. Impressionante, né? E o que acontece é o seguinte, nesse processo de cicatrização, a gente deixa, na verdade, com 2,5 centímetros, porque a gente sabe que no processo de cicatrização vai ficar entre 1 a 1,5. E tudo isso por outra coisa que evoluiu na cirurgia, que é tudo por grampeadores, né? Você não Sim, fica dando grampeador, pontos mais exatamente, na não precisa mão, mais. né? Isso, Então, isso aí. isso aí diminui o índice de fístula, que é uma das complicações catastróficas da cirurgia, de qualquer cirurgia, na verdade, né? Exatamente. As isso aí. oncológicas e Todas, tudo mais. exatamente. Mexeu no Né? intestino. Mexeu no intestino, então tem a questão da fístula. Eu, pessoalmente, eu tive um caso de fístula, cara. Um caso nesses anos todos. E foi uma sleeve. E esse mês, graças a Deus, resolvemos. Ficou uma semana, ficou 1 mês internado, condição parenteral e resolveu-se, tá? Por quê? Os grampeadores são maravilhosos, maravilhosos. Então a chance de ter uma fístula é muito pequena. Mas o mais comum, então, é isso. Quando você faz essa anastomose, 1 mês depois, está bem cicatrizadinho, e às vezes cada pessoa é diferente da outra, e às vezes cicatriza demais e fecha. Ao invés de ficar com 1,5 centímetro, fica com meio, cara. Aí a pessoa começa a ter náusea, começa a ter vômito, né? Isso geralmente com 30 dias já. Passou aquela fase da fístula. Mas aí, às vezes, até a água tá vomitando. Aí a pessoa vai ao consultório, reclama. E hoje se resolve por endoscopia. Faz dilatação. Faz uma dilatação, Entendi. com balão hidrostático. Né? Esse também é a nossa rotina, né? Quando às vezes você tira lá o esôfago e tudo mais, às vezes você tem que fazer dilatação, Sim. né? Aí uma outra complicação ainda dentro do hospital, nas primeiras 24, 48 horas, sangramento. Como é cortado, na verdade é um aparelho que grampeia e corta, mas é um corte, né? E, lógico, durante a cirurgia, você tá sangrando, você vai lá e dá uns pontinhos e resolve o problema. Mas, quando chega no quarto, de repente, dá um pico de pressão alta e começa a sangrar de novo. É uma complicação relativamente comum. Mas que a gente fica ali de olho, a enfermagem no primeiro dia fica vendo sinais vitais de 2 em 2 horas. Não precisa mais ir para UTI, como antigamente. Que, como você disse, é inerente às outras cirurgias também, né? Sim. Se for tirar, por exemplo, um tumor, é isso que Mesma é uma coisa, né? complicação, são complicações semelhantes. Semelhante. Eu acho que o principal ponto, para deixar bem claro aqui, é o seguinte: o preparo. Não dá para você amortizar e já ir fazendo a toque de caixa, né? Porque se você tiver o preparo, você vai diminuir, principalmente nutricional, também acho, né? Porque você faz comer direito, se alimentar, porque às vezes a pessoa come, mas não tem muita proteína, por exemplo, para fazer a cicatrização, né? Isso diminui as complicações, se a gente for ver assim, né? João Paulo, até nesse caso desse amigo meu que fez recente, encontrei com ele e falei, cara, quanto você já emagreceu? 15 quilos. Pô, tá bem mesmo, faz pouco tempo que ele fez. Então eu queria que você falasse assim, o que você espera? Quando você faz e no primeiro retorno, etc., quanto você espera de emagrecimento? Qual que é o objetivo mesmo? Eu tô falando normal, né? Sim. Então, assim, às vezes a pessoa tem aquele sonho, né? De operar e sair magro da cirurgia. A gente deixa bem claro, né? Assim, o processo de emagrecimento, né, até de 1 ano a 1 ano e meio depois da cirurgia, tá? Então é um processo relativamente lento, né? Se for muito rápido é porque tem alguma coisa errada. E se for lento demais é porque também tem alguma coisa errada. A cirurgia
teve algum probleminha, ou a pessoa está fazendo alguma coisa de errado. Mas normalmente é assim. O que se espera na cirurgia bariátrica? Você emagrecer de 50% a 75% do excesso de peso. Tá? Então vamos imaginar que a pessoa pese aí seus 150 quilos. Certo. Mas o ideal dela seria uma pessoa alta, de 90 quilos, seria uma pessoa de 1,90 m, sei lá. Então ele está com 60 quilos a mais. Isso. Então ele vai perder de 30 a 45 quilos. É isso aí que vai acontecer. Ou seja, a tendência da pessoa não é ficar mais... Porque um dos grandes medos, nossa, eu vou ficar magro demais, a pessoa fez bariátrica, tá magro, tá com cara de doente, né? Não acontece isso. Essa cara de doente que o pessoal fala é exatamente pelo pós-operatório, que eu acho que você vai, daqui a pouco, vai fazer alguma pergunta para mim. Sim. Você não tá fazendo o que tem que ser feito. Né? Eu vou entrar aí agora mesmo, né? Porque é aquela história que, como você já deixou essa deixa, eu já vou puxar. Porque é aquela história assim, você fez vou provocar, né? Você fez a sua parte. E operou e etc. Que pra gente é a parte mais crítica, assim, né? Pra pessoa também, né? Mas às vezes ela não entende. Ela acha que essa é a parte mais fácil. E que a mais difícil depois são as mudanças do estilo de vida. Que aí sim entra na reeducação alimentar e também exercício físico, né? Então, como a gente já puxou, eu queria que você falasse, porque você tem que se esforçar para aquilo também, né? Então, só voltando um pouquinho no que se espera para emagrecer, se espera, é isso. Eu já entro nessa outra. Tá. A gente, na verdade, nós queremos, para a cirurgia, deu certo. Você chegou no sobrepeso. O sobrepeso é de 25 a 29. Certo. Se você chegou ali, você não precisa estar no peso normal, mas a cirurgia cumpriu a missão. Mas aí a pessoa fala, não, mas eu quero chegar nos 24, nos 23. Cara, aí tá com a faca e o queijo na mão, só se fazer. Aí você tem que pegar firme, né? E aí entra realmente no pós-operatório, na mudança de vida. Nós dissemos que a obesidade ela tem os fatores hereditários, né? Sempre quando chega ao consultório, uma das perguntas básicas para todos. Quem que é obeso na tua família? O pai, mãe, avós? Quem que é o obeso? Essa é a pergunta básica, então é hereditariedade. Só que, além disso, hoje em dia nós temos a ansiedade que está aí por vários e vários motivos, que faz com que a pessoa fique beliscando o tempo todo. E, além disso, erros na alimentação, né? Então, a pessoa não sabe se alimentar. É falado, é dito, é visto na TV, enfim, mas ninguém presta atenção. E não faz. Porque a comida barata, a comida calórica, ela é gostosa. Sim, exatamente. Ela é gostosa. Enfim. Então, nesse pós-operatório, daí a importância da equipe multidisciplinar. A pessoa não pode abandonar a equipe, ela tem que continuar pelo menos 2 anos, aquela fase inicial ali de emagrecimento, para a pessoa tentar mudar os hábitos dela. Sim. Tanto hábitos psicológicos como hábitos físicos. Então, assim, é essencial. Você não quer ficar com cara de doente? Simples. Faça uma musculação. Exatamente. Cara, 35 dias você está liberado para musculação. 15 dias para caminhada. Faça isso. Você operou. Você fez uma coisa extrema, na verdade, seria o último recurso, agora você vai perder isso, cara. A parte mais crítica foi feita. Então, assim, primeiro ano, tenta seguir o máximo para secar, porque como a cirurgia ela vai até 1 ano, 1 ano e meio, a fase de emagrecimento, evita aquilo que engorda. Por quê? O estômago vai estar pequeno. Você vai comer muito pouco, a quantidade de comida. Porém, nós temos um problema. A bariátrica tem um defeito. Cara, o líquido, ele passa em qualquer buraco. Se eu jogar 1 tonelada de arroz, vai ficar nessa sala. Mas se eu jogar 1.000 litros de água, ele vai passar pelo vão da porta. Verdade. Daqui 2 horas tem mais água aqui. Sim. Então, embora o estômago seja pequeno, se eu ficar o dia inteiro tomando refri, suco de fruta, mas suco de fruta que engorda, vai muito. Tem a frutose. Tem, exatamente. Se eu ficar o dia inteiro beliscando um docinho, uma balinha, uma bolachinha, e se eu entrar na cerveja? Pronto. Então, esse primeiro ano, a pessoa tem que... Olha, eu fui operada, então eu tenho que me cuidar. Tenho que cuidar da alimentação. Vou comer estritamente aquilo que o nutricionista está me indicando. Bom, e além disso, atividade física. Sim. Entrar. Hoje eu tenho... Rapaz, eu gosto demais do que eu estou fazendo. Porque, primeiro, que assim, a obesidade é uma doença gravíssima, está aí no nosso meio, nossos filhos estão obesos, né? E está aí no dia a dia nosso. E a gente vê verdadeiros milagres. Pessoas que nunca correram, nunca andaram, hoje são atletas, Sim, exatamente cara. isso. Eu tenho amigos que, além de serem meus pacientes, são amigos. Só andam de bike com a gente, estão correndo assim, mais do que a gente. Sim.
Então, assim, eu fico. É lindo demais de É ver. porque se liberta. O cara levava. É como você tentar correr com uma mochila com uns 50 quilos nas costas, né? Você se liberta, na verdade, né? Não, a pessoa não consegue dobrar a perna, né, Neto? Não consegue, é isso As aí. necessidades básicas, ela não consegue se fazer uma boa higiene. Exatamente Então, assim, é isso. muito triste essa É. doença. Você vai sentar no banco, você tem medo de quebrar o banco, Sim, é isso mesmo. né? Avião, então, é tudo aquilo que a gente Avião. sabe. Pra É, gente que é alto já é um problema, você imagina pro cara que é é. obeso, né? Então, assim, esse pós-operatório, esses cuidados, essa mudança de hábito é É, essencial. E eu até aconselho, você não quer mudar de vida? Não faça bariátrica. é. Não faça. Pra quê? Pra perder? Porque, como eu falei no início, 30% vão reganhar Sim, peso, né? De cada 100, 70 ficam magros para sempre, 30%. mas tem 30 que, Sim. por erros, vão, Vão voltar, vão vão voltar à ganhar obesidade peso. de novo. Eu acho que eu ia te perguntar logo um pouquinho mais para frente qual que era a porcentagem de ganho de peso mesmo, É. né? E aí, como você já disse, é 30%. Mas o que eu queria chamar a atenção também é o seguinte: nós falamos no pré-operatório a respeito da importância da equipe multidisciplinar. Vejam, não é só no pré, é no pós-operatório. E você se empenhar para manter seu peso, então, é o que a gente acabou de falar aqui, né? Obviamente você vai ficar com, eventualmente, a sobrepeso. Aí, chegou no peso ideal, mas vai ficar musculação. Começou a ganhar massa magra, que é muito difícil, mas começa a ganhar massa magra. Obviamente, depois você não precisa vai perder peso. Às vezes fica com um abdômen avental, que é aquelas Sim, pelancas que a gente sabe. Você vai ter agora na clínica nova até cirurgião plástico junto, né? O que é uma sim. coisa legal, né? Então, se você, obviamente, se empenhar naquilo, além de todos os benefícios que a gente vê, você pode manter assim um ganho estético muito grande, porque você pode ter o que o povo fala do shape certinho, né? Você pode, só depende Claro, de você, como você bem disse, né? claro. Eu queria te perguntar, lógico, considerando que você tem lá a sua esposa Giane como psicóloga lá, né? É, Mas eu queria que você me falasse assim, um pouquinho da sua experiência. Eu te falei aqui no começo da nossa conversa que eu devia ter chamado a Giane é. junto. Me veio na cabeça e depois me passou para a gente conversar um pouquinho mais aqui. Mas eu queria que você falasse, então, bem de passagem, que pese que é um pouco mais para a parte dela, a respeito. Porque a pessoa vai perder peso rapidamente. Então, eu queria que você falasse um pouco a respeito da questão até da autoimagem, da pessoa ainda continuar se identificando como gordo. E eu queria te perguntar uma coisa mesmo, para que as pessoas entendam de maneira geral, e é até uma curiosidade minha. Ela vai se identificar a vida inteira como gordo? Ou não? Ou Não, vai se identificar não. como magro? Isso muda na É. cabeça dela. Na verdade, quando eu comecei esse processo de entrar na doença, obesidade, eu tinha esse pensamento, né? Porque a gente lia muito sobre esse assunto. Mas no dia a dia, eu não sei se é porque o pessoal realmente, muitos continuam no tratamento psicológico, né? Continuam fazendo as terapias. E... Mas assim, de imediato, Neto, é muito claro, a pessoa tem um medo enorme de emagrecer. Ele olha no espelho, ele tá obeso, ele já perdeu quase 50 quilos, e quando ele olha, não, eu tô gordinho ainda. Principalmente mulher, né? É As questão. mulheres entram muito nessa parte. Então, a questão da autoimagem, ela é muito deturpada no início, né? E ela só, sabe quando que ela vê realmente que ela tá magra? Numa fotografia. É impressionante quando eles, né, os pacientes chegam até nós e falam, doutor, eu achava que eu estava obeso, mas e cada vez estou com 1 ano de operado, mas eu olhava no espelho e parecia que eu estava obeso. Sim. Mas sabe quando caiu a ficha? Quando eu olhei uma fotografia de 1 ano atrás, Isso 2 antes e o anos. depois, exato. Aí eu falei, não, não, peraí, isso é coisa da minha cabeça, eu tenho que ir no psicólogo, eu tenho que resolver esse assunto. Mas realmente é uma coisa que fica, né? Sim. A autoimagem deturpada de anos e anos de obesidade, às vezes desde a infância, né? Desde a É infância. isso aí. É, A gente tinha na nossa época, hoje em dia tem muito bullying, então na nossa época a gente, obviamente, assistia o bullying, a gente tratava de outra maneira, mas é óbvio que quanta gente sofreu, e aí a pessoa fica mais retraída e um dano que vai levando dano psicológico. Algumas pessoas se defendem, mas outras pessoas encaram de maneira distinta, então é isso que você acabou de falar, sofrimento por anos, né? Eu acho que nós deixamos bem claro aqui que o objetivo era deixar bem claro o benefício do combate à doença câncer. e o benefício também, obviamente a estética vai junto, mas o benefício também do combate às outras comorbidades, né? Então Exato. você já falou, a gente torna a falar sobre sobrecarga de peso articular, doença reumatológica, diabetes, pressão alta, câncer. Então, como a Câncer. gente falou logo de início, né?
Então a gente percebe que isso vai trazer um benefício gigantesco. Eu queria entrar agora naquela situação de quando a pessoa faz a cirurgia, o que além de alimentação e etc, o que ela deve repor, porque eles vão ter que repor vitamina também, né? Exato. E eu queria te perguntar a respeito do sulfato ferroso. Tem pessoas que a gente pega, que fez a bariátrica, que tem uma anemia crônica. Queria te perguntar se isso acontece ainda hoje, ou se é coisa do passado, entendeu? Porque eventualmente eu pego e quando eu vejo que tem uma anemia crônica, eu logo pergunto: a senhora fez cirurgia bariátrica e tudo? Então eu queria que você falasse desses pontos agora. Então, assim, obviamente você mexeu num circuito alimentar, né? Você fez um desvio, você reduziu o estômago. E felizmente a máquina humana, ela é uma máquina que se adapta facilmente a todas as situações. Mas nos primeiros anos, principalmente os 2 primeiros anos, tem que ficar em cima da reposição. Sim. Então, essa questão de estar com uma cara, o rosto de doente, é justamente isso. Está com uma anemia, está faltando uma vitamina B, uma C, uma vitamina D, né? Então, olha para a pessoa, tá com aquela cara de emagrecido, tudo, não faz atividade física, mas precisa se repor sim, né? As principais vitaminas é a B12, a vitamina C e a vitamina D, né? Sais minerais, zinco, ferro, são os 2 principais que normalmente tem que se repor. E lógico, o ferro sobressai principalmente nas mulheres. No nosso dia a dia, eu não sei se você já observou isso, mas homens raramente você vai encontrar com falta de ferro. A anemia tem toda a razão, é isso mesmo. Mas a mulher, o que acontece? Até chegar na menopausa, ela todo mês está menstruando. Sim. Então hoje, Neto, o que a gente faz? A gente tenta, infelizmente tudo é muito caro, né? Mas a gente pede para a pessoa, faz parte da equipe multiplicar um ginecologista. Porque o ideal é a mulher ir até um ginecologista e pedir para que se cesse a menstruação dela. Por quê? Deixa de perder. Aí tem várias maneiras. Aí se aplica hormônios, ou faz um DIU, Mirena, assim, enfim, né? E com isso a pessoa fica aí 1 ano, 2 anos, tanto que quiser, sem menstruar, e ela vai ser como os homens do sexo masculino. Ela não vai ter anemia, entendeu? Claro, uma coisa que interfere, cada pessoa nós temos em média 8 metros de intestino delgado. 8 metros. Só que tem pessoas que têm 5. Fisiologicamente. Nasceu assim. Nasceu assim. Aí o que acontece? Nós temos um padrão de cirurgia, 1 metro para cá, 1 metro para cá. A gente faz uma exclusão de 2 metros. Não que a gente tire, mas é um desvio, né? Nesses 2 metros não vai se absorver. Mas se a pessoa só tinha 5 metros, sobrou 3. Então, aí raramente acontece isso aí. Eu já tive alguns 2 casos nesses 2.000 que eu tenho, assim, mais ou menos, e realmente pessoas que têm que ficar repondo ferro, apesar de fazer tudo certinho, tá? Mas a gente acredita que seja por causa disso. Por uma alça curta, né? Pela própria natureza da pessoa. Anatômica, na verdade. Exatamente. Se isso começa a prejudicar demais, cara, aí você tem que fazer uma reversãozinha na cirurgia, diminuir, né? Você mexer, não na parte do estômago, mas você vai ali no intestino e aumenta um pouquinho a alça, 1 metro, 1,5 metro. Sim, diminui a exclusão, na verdade. Exatamente. É isso aí se resolve o problema. Mas isso é um caso muito raro acontecer isso, Sim. viu? Muito raro. Mas acontece. A falta de zinco, a falta de vitamina B, tudo isso aí ocasiona algumas coisas, quedas de cabelo, que é normal no processo de emagrecimento. As mulheres reclamam muito. Unha fraca, né? E não só na bariátrica, medicamentoso também. Unha fraca, queda de cabelo, exatamente, não é por causa da cirurgia. Qualquer procedimento que emagreça rapidamente, se perde cabelo e perde unha. É isso mesmo. Se enfraquece unha. Por exemplo, vou pegar uma mulher que teve, ela gestante, grávida, 9 meses, aumentou 20 quilos. Nasceu o neném, começa a amamentar e perde rapidinho os 20. Sim. Vai cair cabelo. É isso né? Então é isso. E a questão da vitamina, só queria desmistificar uma coisa aqui. Vitamina não é remédio. E o pessoal acha que porque vem num comprimido, é remédio. Mas não é, gente. Vitamina é um suplemento alimentar. E você vai no geriatra hoje, vai no nutrólogo, todos, sem exceção, você sai de lá com um mundaréu de vitamina. Ou seja, para a gente envelhecer bem,
Tá bem claro hoje, né, Neto? Sim, tá, não, tá mesmo. E nós precisamos de umas vitaminas, suplementos, sais minerais. E o Covid facilitou esse entendimento porque trouxe pra gente o entendimento da vitamina D, né? Lembra? Então, olha, você tem a vitamina D baixa, você tá um pouco mais... Então vai ocasionar isso, isso e isso. Então as pessoas começaram a entender e suplementar. Eu acho que o Covid facilitou muito. Gente que nunca falava em vitamina, de repente chega a pedir, você pode pedir vitamina tal, pode pedir outra. E também é óbvio a evolução da medicina. Eu queria falar com você, só pra gente já ir pros finalmente, porque, cara, foi uma conversa ótima e boa, hein? Falamos tudo, né? Mas eu queria falar um pouco com você a respeito de mitos e verdades, assim, né? Vamos falar um pouco sobre, talvez, 3 mitos e verdades que a gente escuta falar, né? Primeiro, o alcoolismo. Começa a beber um pouco mais. Segundo, assim, casamento. Teve problema com a família, largou da esposa ou largou do marido e etc. Terceiro, nós já falamos a respeito de 13%, dos obesos que desenvolvem câncer e tudo mais, mas aquela história assim, fez a cirurgia bariátrica, pode dar imunossupressão, favorece o surgimento de câncer. Queria falar basicamente desses 3 mitos e verdades aí. A gente, nesse nosso caminhar aí na cirurgia, é impressionante a quantidade de mitos que existem, né? E hoje, pela internet, cara, o cara solta um negócio lá e todo mundo começa a acreditar. Não tem nada de medicina, nada. Mas vamos lá, o alcoolismo. Pena que a Giana não tá aqui, a psicóloga. Sim. Mas tá bem claro isso em todos os congressos que a gente vai, em todos os estudos, que fala o seguinte: cirurgia bariátrica não leva ninguém a se desenvolver o alcoolismo. A pessoa já era alcoólatra. Porque assim, o que é alcoolismo? Você tem que beber todo dia uma determinada tem uma quantidade X. Exatamente. Aí, o que acontece? A pessoa já bebia isso, ele omite para nós, ele omite para a psicóloga, porque você tem 2 contraindicações para cirurgia bariátrica. Qualquer vício, né, tanto de droga como de álcool, e doenças psiquiátricas. Isso aí não se pode realizar. Cigarro também não? Não, cigarro não é problema. Tranquilo. Então, o que acontece? A pessoa mente, cara. Você fala, quando você bebe, como é que você bebe? É igual assim, você come. Eu sou gordo, mas não sei por que eu sou obeso. Porque eu não como nada. Então, assim, a pessoa fala, não, eu não bebo nada. Não, eu bebo, assim, socialmente. Eu bebo lá um final de semana, eu bebo bem, tudo, mas durante a semana eu não bebo, conversa às vezes. Então, o que acontece? Como você vai comer muito menos, mas muito menos, você vai economizar um dinheiro não fazendo a cirurgia bariátrica em comida. E ele continua bebendo igual, porque eu falei no início que o líquido passa em qualquer buraco. Então, se ele tomava 2 latinhas todos os dias, ele vai continuar tomando as 2 latinhas dele de cerveja. Mas está comendo muito menos. Então, quem olha, quem está em volta, fala, o cara virou alcoólatra. Porque você quase não vê ele comendo, como ele comia aquela montanha. Verdade. E agora é só um pouquinho, né? Então, há a impressão de que ele virou alcoólatra, mas ele já era, né? Exatamente. A fulana só bebe. Exatamente isso. Você vai na festinha, vê os amigos, assim, tem vários amigos que operaram. Isso. Cara, eles comem pouco. Eles comem muito menos que antes, só que estão bebendo igual. E outra coisa, como houve um desvio, o cara sobe mais rápido, né? O grau do alcoolismo ali, do álcool, né? E de fato ele não está comendo, não está pondo muita glicose para dentro, então a tendência é você subir, né? Subir mais, exatamente, verdade. Então é isso. Agora, quanto à questão do relacionamento pessoal com a esposa, família... Cara, tem uma coisa seguinte, autoestima. Isso aí. O gordinho é feliz, o gordinho é alegre, conversa. E lógico, quase todos, né? Tem aquela alegria, às vezes para esconder alguma coisa muito triste que ele tem por dentro dele. É isso mesmo. Então, o que acontece? Principalmente as mulheres. Cara, chega uma época que elas não querem mais sair de casa. Não querem sair de casa. O marido tá querendo sair. Às vezes o marido é magro, tudo, chama a esposa. Não posso, não sei. Fica inventando desculpa, mas por causa da obesidade. Quem tá obeso não cabe nas roupas. É a roupa que escolhe, não é a pessoa que escolhe a roupa. Isso mesmo. E opera. Cara, daqui 1 ano, a mulher tá gatinha. Tá bonita. E o danado do marido, ao invés de ficar feliz, cara, que tem uma mulher bonita, não que a gordinha seja feia, pelo amor de Deus, não é isso que eu tô querendo dizer aqui, né? Todos nós temos as coisas bonitas e feias dentro de nós. Mas a pessoa fica mais elegante, né? Às vezes, com certeza. Então, o que acontece? E o marido, em vez de apoiar, fala, pô, agora que bom que você tá feliz, que bom, né? Começa a ter ciúme. Sim. A mulher não pode olhar do lado que ela tá achando, olhando para os outros. Então, assim, isso vai fazer com que o casamento se desfaça. Sim. Realmente, eu tenho vários casamentos que foram desfeitos por conta disso. Mas, por um lado, a autoestima que subiu e, por outro lado, o esposo ou a esposa que não soube trabalhar
Isso Para daí. poder ficar junto, Você exatamente. entendeu? E é questão de conversar. Entra a psicologia no meio, uma terapia de casal para conversar. Para cara, tanto o marido como a mulher que não foi operado, que são magros, para estimular, para agradecer, de repente até a Deus, porque essa pessoa Sim. tá bem agora, né? E por último, porque o mito e verdade nós já falamos então, mas queria falar, a vitaminose, esse tipo de coisa, pode propiciar, aumentar o surgimento de câncer? Então, como dissemos no início, na verdade é completamente o Contrário, né? contrário, né, Neto? Sim. Você que é um oncologista aqui. Então, todos os trabalhos mostrando claramente. E uma das coisas que muito indigna a gente é assim: mas você fez o bypass e aquele estômago que ficou excluso ali? Ali se apareceu um câncer. Como é que vai descobrir? Porque não tem mais como fazer uma endoscopia. Cara, tá bem provada a chance de sair um câncer ali diminui assim drasticamente, né? Sim. Aqui em Rondonópolis, todos os casos que eu operei, que vieram de fora operados, eu acho que dá para você contar no dedo se você tiver algum caso de câncer naquele estômago excluso. Mas de maneira geral, o câncer há uma diminuição grande. Sim. E isso é um dos fatores favoráveis e que fez com que a cirurgia bariátrica crescesse no mundo E inteiro. disseminar, exatamente. É isso aí. Porque à medida que a pessoa sai da obesidade mórbida, pronto, vai diminuir a quantidade de câncer nela também. É isso aí. Né? Sim. João Paulo, ó, é uma conversa incrível. Geralmente, quando vai terminando, eu sempre deixo em considerações finais, assim. Então, eu vou passar para você a palavra. Na verdade, é para algumas coisas. Se você perceber que nós deixamos de falar algumas coisas aqui que você quiser puxar, fique à vontade. E eu, já te agradeço de antemão. Acho que foi uma conversa incrível, né, Gabriel? Foi fantástica, né? Isso aqui vai ajudar muita gente, mas vou deixar você aí com as considerações finais, o que você achar pertinente falar. Não, eu gostaria de falar muito. O que você está fazendo aqui é muito importante. A gente tem que informar, né? Porque a desinformação está muito grande hoje em dia. É isso aí. E a formação é muito pouca. Então, isso aqui que nós estamos dizendo, falando sobre a obesidade, que não só eu, como os outros que me antecederam nos outros dias, isso vai clareando a mente das pessoas, né? E lembrando que a obesidade é uma doença que está aí, é uma pandemia, é uma das maiores doenças hoje da humanidade. Infelizmente, apesar de... E o obeso não é só quem tem dinheiro, não, é o magro, porque realmente a comida que faz engordar é a comida barata, né? Então a obesidade está em todos os níveis. Todos Exatamente, os níveis, é isso aí. Então essa é uma consideração, uma coisa que eu gostaria de falar, e nós estamos aqui para ajudar, né? Quero dizer que a cirurgia bariátrica seria o último recurso, né? A gente não fica indicando para todo mundo. Geralmente quem chega até nós já passou por tudo. Sim. São anos e anos de tentativas de emagrecer. Raramente eu pego alguém e falo, doutor, nunca tentei nada. E eu vim aqui para operar. Não é assim. Doutor, já tentei, já passei pelo endócrino, já passei pela nutricionista, já fiz tratamento psicológico e nada, emagreço e engorda. Estou aqui para tentar cirurgia. Então é isso, eu agradeço. Você falou, só para alongar um pouquinho mais, você falou uma coisa que é muito interessante, que é o seguinte, não é só o cara que tem dinheiro. Você sabe que eu já falei aqui em outra conversa, eu sempre falo isso, eu estava nos Estados Unidos, estava conversando até com a irmã do Cadu, que mora lá, perguntei para ela, falei, por que tem tanto gordo aqui, e se é um país de primeiro mundo, e se tem um acesso muito grande à alimentação de qualidade e tudo mais. Ela falou, olha, porque aqui tem uma pobreza também muito grande. E as pessoas, os alimentos, os fast foods, eles são muito baratos. Então, com $1 ou $5, você compra aquele combo gigante do McDonald's que tem não sei quantas mil calorias e a pessoa lá se alimenta a família inteira. E se você se lembrar, é o perfil do quilos mortais que a gente via nos Estados Unidos, porque o cara ia lá no fast food, asinha de frango e etc., que é alimento rápido e muito barato, né? $1 tem aqueles combos de $1, então você chamou bem a atenção. É uma coisa que está em todas as camadas da sociedade, é isso aí. João Paulo, te agradeço muito, viu, a sua participação aqui, muito legal. Nós vamos deixar, pessoal, agradeço a vocês que chegaram aqui com a gente e nós vamos deixar o contato do Dr. João Paulo aqui nas nossas redes sociais, tanto no YouTube, onde você pode acompanhar na íntegra o que a gente falou, como também no Instagram da OncoPrime, do OncoCast, e também no meu pessoal. E aí nós vamos marcar o Dr. João Paulo, se ele quiser repostar lá o que a gente falou aqui, vai ser um prazer para a gente. Então, quero te agradecer novamente o seu tempo. A gente sabe que trazer médico é difícil, porque o tempo do médico é corrido, a gente sabe como é.
Quero agradecer ao Gabriel que está aqui com a gente, você que chegou até aqui. Então, desejo um bom final de semana, não perca. Durante a semana a gente vai estar divulgando os próximos convidados e a semana que vem tem mais. Muito obrigado e até a próxima.